Cena muito comum, gente, em 1960 e 1970. Garotos, até não tão garotos assim, coroas, avós, chegando na banca de jornal e falando, aí, tem um catecismo aí para mim, era uma senha para que o dono da banca vendesse a revista erótica de Carlos Zéfiro. Tem aquele catecismo aí na banca, aí nós dizíamos, não tem não. Tem, rapaz, fica com medo não, rapaz. Sou comprador mesmo, sou polícia. Eu já vou continuar falando sobre o Carlos Zéfiro, mas deixa eu pedir uma coisa para você antes. Se inscreva aqui no canal, é muito fácil, é só apertar esse botãozinho vermelho aí de inscreva-se. Também vai e aproveita, bota aí o dedinho ou o mouse no sininho para você ser o primeiro, ser a primeira a receber os nossos vídeos que toda semana falam sobre personagens, sobre fatos históricos. Beleza? Faz isso daí, ajuda muito a gente, ajuda muito. Agora sim, vamos continuar com o Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro era uma sensação, pioneiro nos desenhos eróticos no Brasil. As revistinhas, elas cabiam no bolso. Era uma sensação mesmo. Muita gente comprava, e não somente no Rio de Janeiro e em São Paulo, no Brasil inteiro. Só que tinha o seguinte, Carlos Zéfiro era anônimo, ninguém sabia quem era Carlos Zéfiro. Podia ser seu vizinho, podia ser seu tio, podia ser, enfim, um amigo do trabalho, podia ser qualquer um. Aquilo no meio da ditadura militar, do regime militar, atentava contra os bons costumes, contra a bela família brasileira. Então, é claro que os militares queriam botar a mão no Carlos Zéfiro para acabar com aquela festa. Aquilo ali não podia acontecer, procura de um lado, procura de outro. Carlos Zéfiro foi caçado mesmo até que, olha só a maluquice, cara. Em 1970, plena Copa do Mundo, Brasil e Romênia, o distribuidor de Carlos Zéfiro no centro da cidade, um dos mais importantes na distribuição de Carlos Zéfiro, ele foi preso. Hélio Brandão, mais famoso como Hélio Gordo, ele tinha um sebo na Tiradentes, embaixo do Cinema Presidente, perto do Teatro João Caetano. Ele foi preso. E é o seguinte, ou ele entregava quem era o Carlos Zéfiro, ia ficar ruim para ele, mas não tinham provas suficientes. Acabava que Carlos Zéfiro era distribuído por muitas pessoas. Então, o Hélio Brandão foi liberado, mas ficou o recado. Olha, nós estamos procurando o Carlos Zéfiro, nós estamos procurando o Carlos Zéfiro. De um lado, a polícia, de um lado, os militares, e de outro, é claro que a imprensa. Todo mundo da imprensa queria revelar quem era Carlos Zéfiro. Acabou passando o tempo, a ditadura foi para o buraco. Em 1991, muito tempo depois, finalmente, um jornalista consegue revelar quem era a lenda por trás de Carlos Zéfiro. Juca Kfouri, muito famoso no mundo esportivo, ele foi diretor da revista Playboy. E na revista Playboy ele deu muita sorte. Ele conseguiu, procurando de um lado, encontrando pessoas de outro, uma fonte que dissesse para ele sobre o tal do Hélio Brandão, do Hélio Gordo. Então Juca Kfouri sai de São Paulo, vem aqui para o Rio de Janeiro e consegue encontrar o Hélio Gordo, que no primeiro momento expulsa o Juca do sebo, fala, olha, não, a gente não vai entregar quem é o Carlos Zéfiro é parceiro nosso, ele é anônimo, ele não quer aparecer, ele não pode aparecer. Ou seja, caramba, tinha alguns fantasmas aí nessa história, por que ele não podia aparecer? E o Juca fala o seguinte, olha, então beleza, eu vou embora. Aí o Hélio Brandão fala o seguinte, olha, cara, você nunca mais pisa aqui, velho, mas eu vou te dar uma dica. O Carlos Zéfiro, ele é parceiro em uma grande composição da música popular brasileira, ele é um parceiro anônimo. Puta, uma dica maravilhosa, né, cara? Tem pelo menos 1 milhão de músicas sensacionais na música popular brasileira e que tem parceiros anônimos. Aí o Juca procura dali, procura daqui, não sei o quê, blá, 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 sorte pra caramba que o cara deu, tem que ter sorte numa situação dessa, até que com a ajuda de um monte de gente ele chega ao nome de Alcides Caminha. Cara, o Alcides Caminha é esse senhorzinho que você está vendo na foto. Lembra que eu falei que podia ser seu tio, poderia ser seu vizinho, poderia trabalhar contigo? Alcides Caminha, ele era um funcionário público, não de alta patente, era conhecido pelos vizinhos lá de Anchieta como o seu Alcides. Então, de manhã, o Alcides era esse funcionário. De noite, o seu Alcides, enquanto a mulher dormia muito carola, muito católica,
ele vestia a roupa de Carlos Zéfiro e deixava fluir todas as sacanagens que viessem à cabeça dele. Juca Kfouri vai atrás de Alcide Caminha, poderia não dar certo, obviamente, ele foi no ar, ou seja, poderia ser qualquer compositor, mas ele ficou no Alcides e foi ao encontro do compositor lá em Anchieta. O Alcide Caminha, ele é parceiro de Nelson Cavaquinho nessa pérola aí que você vai escutar rapidinho. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Quando ele chega à casa de Alcide Caminha, o Juca vai com uma pauta. Ele fala o seguinte: olha, eu estou escrevendo, seu Alcide, sobre compositores que são anônimos de grandes composições, enfim, foi mais ou menos por esse caminho. E aí o Alcides, ele acabou se rendendo aos poucos, porque não era Carlos Zéfiro que estava na pauta. E daqui a pouco eu falo sobre os fantasmas dele, para ele nunca ter aparecido, e o medo, mesmo depois da ditadura militar, beleza? E aí quando Alcide Caminha vai pegar uma água, o Juca Kfouri vê uma pasta com originais de Carlos Zéfiro, aquilo tomou um susto danado, ele tinha descoberto quem era Carlos Zéfiro, Alcide Caminha, ele ficou muito revoltado, muito chateado, mas o Juca falou: olha, deixa eu te dizer uma parada, cara, você é um ídolo, todo mundo gosta de você, a gente precisa te revelar, a ditadura já acabou, já não tem mais perseguição, e os fantasmas do Alcide Caminha, do Carlos Zéfiro, passavam também por uma questão de moralidade, como que os vizinhos iriam olhar para ele, como que a sociedade iria olhar para ele, mas também tinha, durante o emprego dele, nesse momento em 91, quando ele foi revelado, ele já era aposentado, mas quando ele estava empregado, se ele se envolvesse com alguma coisa muito que chamasse atenção, ele poderia perder o emprego público dele, aquilo ali era o ganha-pão dele. E depois de aposentado, ele poderia perder a aposentadoria, então ele tinha um medo danado que isso daí atingisse os rendimentos, ele não conseguiria viver somente sendo Carlos Zéfiro. Mas o Juca, ele tranquilizou, falou: olha, cara, eu vou fazer a reportagem e você vê o que você acha, cara. Você, a sua esposa, o seu filho, enfim, você vê. Em 1991, saiu na Playboy, ele topou e foi um sucesso estrondoso. Todo mundo queria abraçar Carlos Zéfiro. Ele foi reconhecido, essa história é muito bonita, ele foi reconhecido fora do Brasil, ele ganhou todos os prêmios possíveis, ele virou tese, virou dissertação, ele virou, enfim, diversos trabalhos, e ele morre um ano depois, conhecido como Carlos Zéfiro, e ganhando todos os aplausos possíveis. É isso. Valeu.